um daqueles papos que a gente precisa começar aqui no Banheiro Feminino. Como que eu, depois de mãe, consigo me ver novamente como mulher, resgatar aquela mulher que eu sempre fui antes da maternidade e após a maternidade me tornei invisível aos olhos de todo mundo. Como resgatar isso? Conversa séria, conversa punk, talvez com algumas lágrimas, então eu te convido a conversar comigo no meu Banheiro Feminino. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje o nosso papo aqui no meu Banheiro Feminino, ainda com eco, não consigo tirar esse eco, não sei o que eu faço. Não, calma, vou descobrir. Mas o que importa realmente é que a gente vai ter um daqueles papos complicados, que eu vou abrir meu coração, vou contar um pouco da minha experiência para ver se ela consegue te ajudar, contar um pouquinho do que eu penso sobre essa invisibilidade materna, que junto com a nossa filha nasce uma mãe invisível, né? Bem a gente, que antes de ser mãe, conquistava, ia atrás, era toda linda, charmosa, as pessoas paravam para nos ouvir, a gente conquistava tudo que a gente queria, a gente vai atrás, a gente resolve e a gente vira mãe. Quando a gente vira mãe, chega aquele primeiro momento que é de doação muito forte. É você e seu bebê. Você tem que alimentar aquele bebê, trocar aquele bebê, fazer dormir, acordar por aquele bebê. E aquela doação vai tomando conta da gente e de repente, vou usar o meu nome para ficar mais fácil, cadê a Mônica? Só existe a mãe do Lucas, a mãe da Larissa. E muitas vezes a gente abdica da nossa vida profissional para poder ficar com nossos filhos em casa e a gente vira dona de casa. E sabe o que acontece? Ninguém valoriza. A gente passa o dia inteiro trabalhando como uma louca. Cuida do filho, cuida da casa, cuida da roupa, cuida do supermercado, 1000 coisas para resolver. A gente não para um minuto. O marido chega em casa falando que tá cansado do trabalho, a gente exausta, ainda tem que cuidar do marido, fazer o jantar com o marido. Tem uma pessoa aqui que tá se dedicando ao máximo e que tá sofrendo por conta dessa dedicação porque você não tá vendo que eu tô me dedicando. Eu tô invisível, por quê? E a única pessoa que parece que te valoriza demais é o seu bebê, que já começou a demonstrar afeto por você, porque aquele primeiro mesinho é uma doação enorme. Nosso bebê ainda não consegue, né, devolver esse amor, mas depois ele começa a devolver esse amor. Começa com olhar, com chamar você, com só ficar tranquilo no seu colo. E a gente começa a se sentir valorizada apenas por aquela criança. O que a gente faz? A gente se dedica ainda mais a ser mãe daquela criança. E a gente começa a não ver nossa vida sem estar presente daquela criança. Ok. Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma nova versão nossa. A gente, no primeiro mês de vida, a gente já não consegue mais imaginar como é a nossa vida sem aquele bebê, né? Parece que a gente viveu a vida inteira para aquilo, para ser mãe. É muito maluco. Mesmo eu, que nunca tinha planejado, nunca tive essa vontade absurda de ser mãe antes de ser mãe, depois que o Lucas nasceu, eu não me via mais sem ele. Eu sou mãe, ponto final. Não dá para imaginar uma vida sem essa criança do meu lado. E ele me devolvendo aquele amor, e eu comecei a dedicar mais ainda meu amor para ele, e meu casamento indo pro vinagre, e as minhas amizades desaparecendo, e as minhas relações com os meus familiares também, porque eles estavam demonstrando ali todo amor pelo Lucas, depois pela Lari. Eu amava aquilo, eu não tinha ciúmes. Isso algumas mulheres têm, eu não tinha ciúmes do amor que sentiam pelo meu filho. Eu ficava feliz, eu queria mais que ele fosse amado pelo mundo. Mas e eu? Eu também tava ali. Eu não era mais a Mônica que ia pra balada, a Mônica que falava bobeira, a Mônica palhaça, a Mônica que tava sempre sorrindo. Eu era a mãe do Lucas. Eu tava lá pra amamentar, pra trocar fralda, pra fazer dormir, pra cuidar da casa, cuidar do marido daquele jeito, porque, putz, nosso casamento não tava legal. A gente não tava se entendendo. Ele percebeu que aquela mulher que ele tinha desaparecido. Só existia a mãe do Lucas. A Mônica, esposa, não tava mais lá presente. Era mais aquela Mônica reclamona. O dia inteiro reclamava que estava cansada, que ele não ajudava. Ele também estava cansado, não entendia essa realidade. E aí? Como que a gente resgata? E foi no momento em que eu percebi que o Lucas precisava de uma mãe forte. Eu comecei a pensar para aquela pessoa que demonstrava tanto amor por mim, que era meu filho, e depois a Larissa, porque eu emendei as 2 gestações, né? Eu tive o Lucas, 9 meses depois já estava grávida da Lari. Quando eu estava começando a querer me resgatar, ela estava eu grávida de novo. Mas nessa minha segunda gravidez, a minha crise conjugal tinha passado. A maior parte dela tinha passado. Porque naquele momento que eu estava ali só me dedicando ao Lucas, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa com o meu relacionamento. Seja terminá-lo
seja melhorá-lo. Do jeito que estava, não dava para ficar. E aí o Flávio, a gente se propôs a conversar. Conversar, se ouvir, dialogar. Não era só eu falar, só ele falar. Porque até então, eu reclamava tanto que o Flávio resolveu parar de falar. Ele só deixava eu reclamar para não ter discussão. E eu me irritava com aquilo, porque eu queria que ele falasse o que ele estava pensando. Eu queria que ele nem que fosse para ser contra mim. Eu precisava de alguma atitude. E a atitude dele era ficar quieto. E a gente, com muito diálogo, a gente conseguiu resgatar. A gente percebeu que a gente se amava, que a gente queria uma família, que a gente merecia o nosso relacionamento, que o Lucas era fruto do amor, não foi... A gente queria estar junto. A gente percebeu, de verdade, que a gente queria estar junto e a gente ia lutar por aquilo. Então nós dois mudamos as atitudes, um com o outro, conseguimos resgatar o relacionamento. Mas a Mônica profissional, a Mônica amiga, cara, ela continuou apagada durante toda a gravidez da Lari. Até que... Depois que a Larissa já tinha nascido, tinha havido aquele momento de doação absurda, né, pela minha filha, que eu me doei demais para amamentar a Larissa, cuidar do Lucas ao mesmo tempo, eram 2 bebês em casa. Eu percebi que eu estava infeliz comigo. Não vou nem falar só da aparência. Sim, eu não tinha mais o corpo de antes, continuo não tendo. Eu não tinha mais o cabelo de antes. Eu não era mais a Mônica de antes. Simples. Do mesmo jeito que se eu não tivesse filhos, eu também não seria a mesma Mônica de 8 anos atrás. A gente muda, é normal a gente mudar. Mas quem era eu? Além de mãe, além de esposa. O que eu gostava? O que eu quero? O que eu vou atrás? O que me faz bem? O que eu preciso? E aí que eu falo que é a hora do clique. Eu tive o clique do Mônica, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa agora... Você não vai ficar feliz, você não vai ficar bem e seus filhos vão ter que referência de pessoa. Eles vão enxergar uma mãe que abdica de tudo por eles e não é feliz, que quer ser feliz com a vida deles. Não, cada um tem que ser feliz com a sua própria vida, correr atrás dos seus próprios sonhos. Meus filhos terão os sonhos deles, eu tenho que ter os meus. Eu não posso confundir tudo isso. Isso fez uma banana na minha cabeça. Que eu falava, não, eu não posso sonhar a vida do Lucas, eu não posso sonhar a felicidade dele, eu tenho que sonhar a minha. E ele se espelhando em ver uma mãe feliz, bem resolvida, ele também vai querer isso pra ele. E a Larissa, quando ela for mãe, estiver passando por tudo isso, ela vai lembrar assim, nossa, minha mãe abdicou de um monte de coisa. E depois ela correu atrás do dela, ela quis correr atrás do dela. E foi aí, com esse clique, que eu comecei a cuidar um pouco mais de mim, porque já fazia uns 3 anos que eu não comprava uma peça de roupa pra mim. Meus filhos se vestiam como princesas e o príncipe de Dubai. E eu parecia uma mendiga. A minha irmã me zoava direto. Ela falava, Mônica, o Lucas e a Lari estão sempre tão lindos, tão bem cuidados, penteados, gostosos. Eu olho pra você, não parece que é a mãe deles, porque você tá uma jagunça, você tá horrível, se cuida. Eu tenho cabelo super oleoso, né? Então hoje eu lavei, amanhã ele vai estar um poço de óleo. E eu tava sempre com o cabelo oleoso preso, porque eu ia tomar banho pra dormir de cabelo molhado, acordava com ele oleoso e a vida seguia. Eu tava limpa, eu tava cheirosa. Higiene sempre teve aqui. Mas esteticamente, quando você me olhava, eu tava sempre com cara de suja, porque eu não tava cuidando de mim. E aí foi quando eu comecei a resgatar o cuidado comigo. E o cuidado comigo não é nada que envolva, vou tirar um dia na semana pra cuidar de mim. Não, eu não tinha esse dia, continuo não tendo. Minto, agora eu consigo uma vez a cada 3 meses fazer raiz do cabelo, que é uma tarde inteira. Fora isso, eu não tenho esse tempo pra mim. Se eu quiser, eu consigo. Eu sei disso, mas eu priorizo outras coisas. Tanto que eu falo, ó, minhas unhas não têm um esmalte há mais de ano. Nem no meu aniversário eu passei esmalte. Por quê? Porque 1 hora que eu tenho que ficar no salão que eu não tenho. Ok, toda sexta-feira ficar 1 hora no pet cockpit pra ela tomar banho. Escolhas. Mas vamos lá, voltando. Dentro dessas escolhas, o que eu fiz foi, primeiro, me esforçar para me vestir melhor. Me esforçar para me sentir bem com as roupas que eu precisava usar. Eu mudei meu manequim, eu tava mais gordinha, eu precisava de outras roupas. Aos poucos, não era nada exorbitante, aos poucos, começar a olhar quando eu ia para alguma loja, se tinha uma roupinha que me servia, que era uma coisa que eu tava abominando. Eu via para os meus filhos, eu gastava 1 milhão, para mim nem 1 centavo. Comecei para a loja, comecei a olhar um pouco mais para mim, o que me servia, o que me ficava bem. Aí depois com isso, começou a vir um pouco mais de cuidado com o meu cabelo. Eu falei assim, não, eu quero mudar um pouco o meu cabelo. Eu comecei a fazer umas luzes, daí depois virei esse loirão aqui. Mas se você for ver, você acompanha, quem me acompanha aqui no canal faz 3 anos de Almanac dos Pais, comecei morena. Fazendo muito menos maquiagem do que agora, porque eu não sabia me maquiar. Eu comecei fazendo só alguma coisinha. Depois eu fiquei com vontade de aprender um pouco mais. Eu comecei a esfumar, agora pelo menos sei esfumar. Não sei fazer delineado ainda, fica um grossão, ó, eu faço com cajal. Mas já é alguma coisa.
As roupas que me vestem melhor, eu mudei meu estilo. No Instagram, eu tava comentando que eu era, né, rock and roll, usava camiseta de banda. Eu era, assim, na minha adolescência. Tá bom, depois também. E aí um tempo a menina falou assim, nossa, mas é o amadurecimento que faz trocar de roupa? Porque eu também era assim. Eu falei, não acho que é amadurecimento, é porque hoje eu não gosto de vestir camiseta. Como que eu vou vestir uma camiseta de rock se eu não gosto de camiseta? Eu parei de me sentir bem com isso. Eu gosto mais de blusinhas, eu gosto de blusinhas que tem um pouquinho mais de decote, porque meu seio é muito grande, quando fica camiseta parece que ele tá de maior ainda. Então, essa mudança de estilo eu também precisei me entender. Eu precisava de outros tipos de roupa. Aqueles sapatos plataformas enormes que eu usava, eu não queria mais, machucava meu pé, eu tava mais querendo conforto, então eu diminui o tamanho do salto. Durante muito tempo fiquei sem salto para correr atrás de criança, porque eu sou muito desastrada. E eu fui resgatando essa Mônica aos poucos. Não foi uma mudança do, ai pronto, agora eu sou a mesma de antes. Não foi. Eu precisei parar e tentar me entender também. E nesse processo, amigos que se afastaram e voltaram, e amigos que se afastaram e continuam afastados. A gente se adora, a gente se ama, mas a gente se vê pouco. Por quê? Porque a vida mudou. Pessoas que moram agora em outro bairro, outra cidade, eles não têm filhos, então fica mais difícil da gente se ver. E, em compensação, novos amigos chegaram. Pessoas que estavam ligadas com esse momento da minha vida, que têm filhos na mesma idade que eu, que o mesmo programa agrada a todo mundo. Um exemplo assim muito pequeno. Eu fui a primeira a ter filho, né, dentre os meus irmãos. Eu sou a mais nova, mas eu fui a primeira a ter filho. Uma vez a gente foi ao restaurante com meu irmão, e toda vez que a gente ia antes de ter filho, a gente sentava no restaurante, a gente pedia entrada, a gente pedia um drink. Umas 2 horas depois que a gente ia pedir o prato principal, o restaurante pra gente era um evento que durava o dia inteiro. Vai fazer isso com criança. Com criança tem que chegar, pedir o prato principal, comer e ir embora. Por quê? Porque a criança vai chorar, porque a criança vai precisar trocar fralda, porque ela vai precisar mamar, porque ela vai ficar entediada. Mudou, as coisas mudaram. Então até sair para almoçar com meu irmão ficou difícil, porque era uma nova realidade, era diferente para todo mundo. Culpa dele? Culpa minha? Não, a gente estava aprendendo como é que era. Hoje as coisas são super alinhadas, hoje ele já tem 2 filhos também. Mas as coisas são muito mais alinhadas. Só que eu também não sabia dessa diferença toda. Eu fui viver. E quando a gente vive, a gente vê a criança chorando, parece que você é a chata do rolê, que não quer participar, que quer ir embora cedo, que não quer curtir, não quer papear. Não, eu tenho filho, e a prioridade dele agora é essa, porque ele vai ficar irritado com sono. Ele quer dormir na cama dele, eu não quero que ele fique dormindo todo torto assim no colo. Eu prefiro que no horário de dormir, durma no lugar certo. Mas isso sou eu, obviamente. Mas o resumo dessa história é, sim, a gente vai resgatar a mulher que nós somos depois da maternidade. Para algumas pessoas, isso demora 2, 3 meses depois de parir. Já precisa, tem essa necessidade mais aflorada. Outras pessoas se apagam por anos, outras por meses. Meu apagamento, nossa, usei um termo de trabalho de parto, né? Mas eu me apaguei, vamos dizer assim, eu me anulei desde que o Lucas nasceu até mais ou menos uns 6 meses da Larissa. É muito tempo. Isso aí foi 1 ano e meio. Não, 2 anos. Foram 2 anos que eu fui mãe em tempo integral. Mãe em tempo integral. E eu lembro que eu fui mostrar pro Flávio como é que era a minha vida quando ele tirou férias. E eu combinei com ele que ele não ia sair de casa. A gente não vai pra casa da minha mãe. A gente não vai viajar. Esses seus 10 dias de férias você vai passar aqui em casa comigo, sentindo a minha rotina. Sabe o que ele me disse quando acabaram as férias dele? Ele trabalha em banco. Ele disse, eu preciso voltar ao banco para descansar. Que bom que eu vou voltar ao banco para descansar. Ele entendeu que a minha rotina era extremamente pesada e cansativa. E isso fez com que ele se dedicasse muito mais a me ajudar. Eu consegui mostrar para ele como era difícil. E não foi através de palavras, foi através de um ato. E isso demorou mais de 2 anos depois que o Lucas nasceu. Então, são construções que a gente faz. A gente tem que usar, sim, a nossa inteligência a nosso favor para que a gente consiga conquistar tudo o que a gente quer. A gente nunca vai deixar de ser mãe, mas também a gente nunca vai deixar de ser mulher, de ser amiga e de ser tudo que a gente quiser. Se você não teve o clique ainda, calma, ele chega. Se você não tá sentindo falta dele, tudo bem. Agora, se você já começou a sentir falta de entender quem é você nesse rolê, de entender quem é você nesse processo pós-mãe, tá na hora talvez de você fazer o seu próprio clique, começar a pensar um pouquinho nas coisas que você gosta. Lembrar que uma mãe feliz vai ter um filho muito mais feliz. Pro seu filho, você é o exemplo para ele. Ele vê que você é uma guerreira, que você vai atrás, que você faz o que você gosta, que você é feliz. É um exemplo que não tem como você passar através de falas. A gente tem que ser
Nossos filhos valem muito mais o exemplo do que a palavra. Então seja quem você gosta de ser. Mostra pro seu filho que quando ele quer, ele consegue. Por quê? Porque se você consegue, a mãe dele, ele também vai conseguir. É um mega exemplo. Você vai resgatar essa mulher que está dentro de você, eu tenho certeza. Não é fácil, existem momentos muito truculentos nesse caminho. Eu fiz um resumo para você, mas claro, eu tive momentos de sofrimento muito forte. Eu tive momentos que eu já quis abandonar tudo. Mas eu nunca quis desistir. Nem de ser mãe, nem de ser mulher, nem de ser meu profissional. Eu sempre precisei ter meu dinheiro, então de correr atrás do meu dinheiro. E quando a gente quer, a gente consegue. Desde que a gente organize as nossas agendas, organize os nossos calendários para que a gente consiga fazer tudo o que a gente precisa. E lembra, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Somente o que você priorizar. Nosso tempo corrido. É assim, não dá pra deixar de dormir pra poder realizar outras coisas. Então, talvez você faça como eu, para de fazer as unhas, ganha 1 hora na semana. Talvez você faça a questão de fazer as unhas e substitua isso por uma outra tarefa. Mas não esquece de colocar seu lazer no meio, seu momento com seu filho, seu momento com seu parceiro, com a sua parceira. E vai dar tudo certo. Tô aqui torcendo muito por você. E eu vou pedir pra você aqui nos comentários contar pra mim um pouquinho como é que tá sendo o seu resgate. Se você já encontrou essa mulher que você é além de mãe. Se você já resgatou essa mulher. E se isso mudou muito pra você. Se você se vê uma pessoa diferente. Ou se você vê realmente a mesma pessoa, só com uma atribuição a mais. Dolorosa, difícil, mas é a melhor do mundo que é ser mãe. Não esqueça de deixar o seu curtir pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo. No próximo banheiro também.